Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor é bom. Quantos puderam sentir a presença de Deus nessa casa? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos os avisos, eu vou dar os avisos aqui. Durante essa semana, todas as semanas nós temos oração aqui na igreja, amém? Todas as manhãs, 6 horas da manhã, a igreja está aberta, tem oração aqui para a glória de Deus. Tem sido uma bênção as orações. Tem oração segunda-feira à noite, tem oração 3 horas da tarde na quarta-feira, tem oração sexta-feira à noite. Então, o que não falta para você é oração e oportunidade de orar, amém? Você pode vir para cá orar e buscar a face do Senhor juntamente com a gente. Terça-feira nós temos células espalhadas por toda a parte da cidade. Meu desejo como pastor é que você congregue numa célula. Para você que não pode, na terça-noite, tem uma célula de estudante no sábado à tarde, amém? Mas não só estudante, para você também que talvez trabalha, pode participar dessa célula no sábado, às 4 da tarde, não é isso? Aqui na igreja tem sido uma bênção também. O que é célula? Célula é uma reunião, um grupo menor onde nós nos reunimos para compartilhar a palavra do Senhor, ser igreja, tirar as nossas dúvidas, aprender um com o outro e glorificar o nome de Jesus, amém? Nós temos também quinta-feira culto da família, amém? Quinta-feira culto da família. Então, em nome de Jesus, venha para cá, buscar a face do Senhor juntamente conosco, orar pela sua casa, orar pela sua família, pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, e tem sido uma bênção. Deus tem falado muito conosco, amém? Nós havíamos anunciado na última reunião que o pastor Fernando do Peru, amém? Missionário Fernando, é um pastor que nós abençoamos a obra dele missionária há mais de 15 anos aqui na igreja. Enviamos uma oferta para ele. Tem 7 igrejas no Peru, algumas delas dentro das aldeias, né, dos índios, dentro da selva peruana, e é um pastor muito abençoado. Ele estará aqui conosco semana que vem, amém? Então ele estará aqui. A gente havia anunciado que ele estaria aqui domingo de manhã e domingo à noite, mas houve uma mudança. Ele vai pregar no domingo à noite que vem aqui, amém? Então convide alguém, vem com a sua família para cá. Pastor Fernando é uma bênção, tem uma palavra de Deus, e ele vai estar pregando aqui em nome de Jesus. E nós, terça-feira que vem, da outra semana, teremos um encontrão com todas as células aqui, ok? Então as células vão se reunir na terça-feira, se eu não me engano, dia 26, aqui na igreja, para a gente fazer um encontrão. E o pastor Fernando também vai estar ministrando a palavra do Senhor no encontrão da célula. Então ele prega domingo à noite e na terça à noite com toda a igreja. Posso contar com vocês em nome de Jesus? Glória a Jesus. Eu quero orar pelos aniversariantes da semana. Você que está aniversariando ou vai aniversariar essa semana, em nome de Jesus, vem aqui que a gente quer orar pela sua vida. Tem alguém? Não tem ninguém? Então estou empatando com o Caio. Glória a Deus. Tem certeza? Amém? Então, amém. Nós vamos receber uma membra, em nome de Jesus, fez o curso de membresia, mas no dia que nós recebemos aqueles irmãos, ela passou mal, não pôde estar aqui. Eu quero convidar a Indiamara a estar aqui. Vem cá, Indiamara, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor na vida da Indiamara. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos estender as nossas mãos. Irmãos, a Indiamara é uma bênção, está vindo para somar conosco, fez o curso de membresia, né? Participou de todo o processo, conheceu a igreja e decidiu membrar conosco, amém? E a gente sempre fala no curso de membresia que nós não queremos mais membros. Apesar dela ser uma membra, apesar de você ser membro, nós não queremos membros, nós queremos servos, amém? E nós cremos que as pessoas que Deus está mandando para cá, elas virão servir, ser bênção nas nossas vidas, e vocês também serem bênção na vida desses irmãos que estão chegando, amém? Em nome de Jesus, você pode estender as suas mãos? Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da tua serva, e cremos que o Senhor está trazendo a tua filha, juntamente com a casa dela, com o esposo, com o filho, para somar conosco,
ser uma bênção nesta igreja. E nós, do mundo espiritual, recebemos a tua filha. Senhor, que o Senhor envie os seus anjos, enviando uma cerca de proteção, guardando, livrando de todo mal, e que esta igreja possa ser bênção na vida da tua filha, e que nós possamos servir a tua serva, mas que ela também possa ser bênção e nos servir para a glória do teu nome. Senhor, que ela possa servir a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua filha, nós oramos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como é que a igreja diz? Seja. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e isso é importante a gente falar, está aberto o novo curso de membresia. Já tem umas 3 pessoas para fazer esse novo curso, amém? E já tem três pessoas inscritas. E você que ainda não foi recebido ou recebida como membro aqui da igreja, nos procure para que você conheça a igreja, para que você saiba como funciona a igreja. No curso de membresia você conhece como é que é os ministérios, você conhece como que a igreja funciona administrativamente. Isso é muito importante, amém? Então, em nome de Jesus, você que deseja membrar conosco, né, ainda não foi recebido como membro, por favor, nos procure. Nós queremos receber você, que você seja bênção na nossa vida e que também sejamos bênção na sua, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, o livro de Jonas, capítulo 4. A última ministração de Jonas hoje, graças a Deus. Os irmãos que estão em casa, podendo, venham para cá, ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. Jonas capítulo 4. Amém? Jonas capítulo 4. Você que não tem Bíblia pode acompanhar conosco pela televisão. Diz assim a palavra de Deus: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal? Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar sobre o seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Verso 10: tornou o Senhor: tem compaixão da planta, que não te custou o trabalho, qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Assim encerra o livro de Jonas. Deus, obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos e pedimos ao Senhor que fale conosco, me dê graça, sabedoria,
intrepidez, unção para poder transmitir a tua palavra. Que o coração dos meus irmãos possam desejar o Senhor, ouvir a tua palavra, serem transformados, edificados, mudados conforme a tua vontade. Que o teu nome nessa noite seja glorificado no nosso meio. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós chegamos no último capítulo de Jonas, e esse capítulo é muito interessante. Porque esse capítulo mostra algumas queixas de Jonas. Esse capítulo revela o coração de Jonas. Nós estudamos aqui esses dias, nesses últimos domingos, como foi a trajetória de Jonas até aqui. Capítulo 1, Deus manda Jonas pregar numa cidade. Ele foge, Deus enviou uma tempestade, o barco balança. A Bíblia vai dizer que eles tiram sorte, descobrem que é Jonas o desobediente, aquela fúria daquele mar estava daquele jeito por causa dele, ele é lançado no mar. Deus envia um grande peixe e engole a Jonas. O capítulo 2 nós estudamos Jonas dentro do grande peixe. Ele faz uma oração ao Senhor. Nos lugares mais profundos da terra, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do pavor, Jonas clama ao Senhor. Deus ouve a oração de Jonas e manda o grande peixe jogar ele novamente na areia. E assim o grande peixe faz. Capítulo 3 é marcado que Deus volta novamente a sua palavra. Veio novamente a palavra do Senhor a Jonas dizendo: volta à cidade e prega aquilo que eu te mandei. Assim levanta Jonas e vai pregar a palavra de Deus na grande cidade de Nínive. Irmãos, Nínive era uma grande cidade daquele tempo. Talvez uma das maiores cidades daquele tempo. Muito habitada. Jonas ouviu uma mensagem de Deus. Jonas, essa cidade demorava 3 dias para percorrer. Jonas estava com tanta sede de pregar a palavra, que ele percorre ela em um dia só, anunciando: em 40 dias essa cidade será subvertida, será destruída. O Senhor virá com repentina destruição sobre vocês. Quando a gente olha todo esse contexto, Deus queria salvar essa cidade através da pregação de Jonas. Deus tinha um plano de manifestar a misericórdia dele para o coração dessa cidade. Nós falamos aqui durante esses dias que Nínive era uma cidade que perseguia o povo de Deus, que era inimiga de Israel, que matava as pessoas, que açoitava as pessoas, que cortava membros do corpo das pessoas e pendurava para todo mundo ver. Era uma cidade maligna. Era uma cidade que muitas das vezes caminhava contra o povo de Israel. Só que Deus queria sim manifestar o seu amor e a sua bondade para com essa cidade. Então Jonas anuncia uma palavra de juízo. Acorda, Nínive, vocês serão destruídos. Virá fogo do céu e vai destruir todos vocês. Repentina destruição sobre vocês. E quando a gente vai olhar toda a história, a gente fica impactado com tudo que acontece. Porque se a história de Jonas termina no capítulo 3, no verso 10, a gente teria uma visão de Jonas. Presta atenção. Se a história do livro de Jonas termina aqui, no capítulo 3, no verso 10, olha o texto. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinham dito, que lhes faria e não fez. O capítulo 3 encerra com toda a cidade se convertendo a Deus. Jonas ouve uma palavra, vai até tal cidade e prega contra ela. Ele vai lá, ele desobedece, Deus coloca ele no trilho novamente. A gente estudou isso aqui minuciosamente. Ele volta, anuncia. Quando aquela cidade ouve a palavra de Deus, ela se converte. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, e a gente olhasse, a gente ia falar assim: mas que profeta abençoado. Mas que homem de Deus é esse, que prega e tem poder de sacudir uma cidade inteira aos pés de Jesus. Que poder que Jonas carregava na vida dele, de anunciar e fazer uma cidade inteira se curvar, clamar por misericórdia e pedir perdão a Deus. Então por que o capítulo 4 do livro de Jonas é escrito?
para revelar que esse livro não é sobre o profeta. E o capítulo 4 do livro de Jonas vai denunciar, vai nos revelar a humanidade de Jonas e o tanto que ele era mau. Olha que interessante, apesar de Jonas ser o profeta, apesar de Jonas ser o condutor da palavra, apesar de Jonas estar sendo usado por Deus, não é ele que faz nada. Quem opera, quem derrama, quem converte, quem manifesta misericórdia, não é o pastor que está pregando, não é aquele que tem o microfone nas mãos, é o Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Ele arranca aquele que está lá no pó e faz assentar no meio dos príncipes. É Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Quando a gente olha o livro de Jonas, e principalmente o capítulo 4, nós vamos observar que está revelando a humanidade desse profeta. Está revelando as fraquezas desse profeta. Está revelando o coração do profeta. E muitas das vezes Deus permite o coração do profeta ser revelado para a gente não ter o coração no profeta, ter o coração nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele começa tudo, nele vai terminar tudo. É Deus que manda o vento, é Deus que manda o peixe, é Deus que manda ele vomitar lá, é Deus que manda ele voltar a pregar, é Deus que converte o coração, é Deus que opera tudo em todos. Ele é o início, ele é o fim, ele é o Senhor, ele é o bom pastor, ele é aquele que te alcançou, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Esse Deus está nessa casa e ele merece ser adorado, ele merece ser glorificado. Aleluia! Jesus está na casa. O capítulo 4 é para nos revelar que não é nada sobre Jonas, mas um Deus todo-poderoso que quando Ele quer usar, Ele usa até aquele que está sem vontade, mas Ele cumpre a sua vontade. Tem gente que fala assim, não vou fazer. Deus vai falar assim, eu vou fazer você fazer para entender que não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre nós, não é sobre o pastor, não é sobre uma placa, não é sobre uma igreja, não é sobre um povo, é sobre o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Então a gente entende, e o versículo 1, aí o versículo 10 do capítulo 3 vai encerrar com toda a cidade convertida. Mas no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 4, vai iniciar totalmente diferente. Olha o coração de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Ele prega, a cidade se converte ao Senhor Jesus e ele fica bolado. Que profeta esquisito. Ele desgostou-se extremamente e ele fica irado. Irmãos, diante de Deus, eu estudando isso aqui, eu fiquei pensando assim, o primeiro profeta, o primeiro pastor que não fica alegre com o resultado. Eu prego com o objetivo de quê? Que a mensagem vá, alcance seu coração e você se converta. Jonas não tem isso. Jonas, o coração de Jonas estava longe do Senhor. E isso está mostrando a humanidade de Jonas. Isso revela para mim e para você a humanidade desse profeta. Que ele só cumpriu o que Deus mandou, mas sem prazer naquilo que Deus está mandando. Eu preciso te ensinar algo. Tem gente que tem prazer na obra, mas não tem prazer no Deus da obra. Tem gente que tem prazer de estar aqui no altar. Tem gente que tem prazer de cantar. Tem gente que tem prazer de ensinar. Tem gente que tem prazer de subir para as salinhas, mas não tem prazer no Deus da obra. O primeiro prazer do seu coração precisa estar no Senhor da casa, no bom pastor do seu coração. Ele prega, o resultado acontece, porque eu estou pregando aqui para você reagir, para dar resultado no seu coração, amém? Aí eu saio daqui, 50 almas se convertem, é alegria no meu coração. Os irmãos vão tirar uma foto, vai postar no Instagram, 50 almas se converteram, 100 pessoas se batizaram, e a gente fica doido. Jonas está triste. Aí ele, além de estar triste, ele vai orar. Olha que interessante o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi tudo que eu disse, estando ainda na minha terra? Irmãos, Jonas, agora em oração, ele vai questionar a Deus. Ó Deus,
antes de sair da minha terra, eu já te questionei, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Ele vai dizer, ó, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Olha o que Jonas sabe. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Deus antes de acontecer tudo, Jonas questiona Deus: Deus, o Senhor está mandando eu pregar nessa cidade, mas o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus clemente, o Senhor é um Deus que se arrepende do mal. Você declarou que ia matar essa cidade, mas eu sabia que o Senhor não ia matar, porque se essa cidade clamasse, o Senhor ia lá atender essa cidade. Ei, eu preciso te dizer isso aqui nessa noite. Você precisa ter esse coração de Jonas nesse sentido, de saber na teoria as coisas. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus clemente, Ele é tardio em irar, Ele é cheio de bondade, doido para manifestar a misericórdia sobre a sua vida. Teoria, você precisa ter. Só que o problema que Jonas mostra para nós é que ele era um teólogo, pastor F, sem coração. Ele era um teólogo, Cidinha, que sabia que como Deus manifestava, a forma que Deus manifestava, mas o coração estava distante. Um perigo, irmãos, nós pregarmos e o nosso coração está distante dele. Nós ensinarmos e o nosso coração está distante de Deus. Jonas mostra que é possível ser um bom teólogo com o coração apagado. Ele conhecia a misericórdia, conhecia o amor, conhecia a clemência, conhecia a bondade de Deus, conhecia os feitos de Deus, mas não vivia isso na prática. Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Uma coisa é você, em nome de Jesus, conhecer o Deus da teoria. Outra coisa é você vivenciar esse Deus na prática. Jonas era um profeta, Jonas era um teólogo, cheio das escrituras, mas sem coração. Porque quando o povo se arrepende, ele fica irado. Por que Jonas fica irado? Ele vai ter um conflito com Deus. Alguns historiadores vão dizer que Jonas está preocupado com a sua reputação. Olha só que interessante. Por que Jonas então ficou bolado? Porque inicialmente ele anuncia o quê? O juízo. O povo vai lá e se arrepende. Entre aspas, estava em xeque a sua palavra. Ah, mas você não anunciou que em 40 dias a gente ia morrer? Por que Deus agora está agindo com misericórdia? As pessoas iam olhar para Jonas e falar assim: você anunciou uma coisa e Deus fez outra. Por isso que ele ficou bolado. Outra coisa que os historiadores, algumas pessoas comentando do texto, diz sobre por que Jonas está nervoso aqui, é porque Jonas era um profeta, pastor Hélio, exclusivo. Ele achava que a misericórdia era só para Israel. Ele achava que a misericórdia era só para aquele povo dele. Ele achava que a misericórdia de Deus é só para o seu povinho. E Deus está falando assim: eu quero que saia das quatro paredes. Você já viu igrejas que pregam que a salvação é só lá dentro? É esse estilo de Jonas. Não vem para cá, porque a salvação é aqui. Lá na Batista, nem Espírito Santo eles têm. Aí elas pregam que a salvação está lá. Esse povo é como Jonas, que entendia que a salvação é para Israel, e então ele não podia ir pregar em Nínive, porque aquela cidade estava corrompida. Mas Deus é um Deus grande, que anunciou para Paulo: vai, porque eu vou salvar os gentios através da sua vida.
Deus é um Deus que vai com Jonas e diz: vai para Nínive, lá eles perseguem, lá eles matam, lá eles são inimigos do povo de Deus, mas eu também vou manifestar a misericórdia sobre a sua vida. Não importa como você chegou nessa casa, se você clamar nessa noite, a misericórdia de Deus virá sobre a sua vida. Se você buscar nessa noite, a misericórdia de Deus pode alcançar seu coração. Não importa como você chegou aqui, qual religião você é, o que você fez no passado, se você hoje clamar ao Senhor, o Deus de Israel, Ele pode alcançar você, Ele pode encontrar seu coração e manifestar misericórdia para a sua vida. Aleluia. Deus está aqui na casa. Não importa como nós chegamos, não importa quem somos, não importa o que fazemos, não importa o que aconteceu no nosso passado. Essa palavra está para alguém aqui nessa noite. Não importa o seu passado, Deus está mandando te dizer, Ele tem uma obra na sua vida. Você é o Jonas que está fugindo, você é o Jonas que correu. Aleluia. Mas Deus vai lá manifestar a misericórdia onde a gente não quer que Ele manifeste, porque a gente, como cristão e religioso que a gente tem mania de aprovar uns que Deus está desaprovando, e a gente desaprova outros que Deus está aprovando. A gente bate o olho e fala assim: esse aí Deus não quer. Aí Deus fala assim: é para mostrar que eu sou o dono de tudo, todo poderoso, eu vou pegar ele, para mostrar que eu que governo sobre tudo e sobre todos. A gente chega olhando para as pessoas e fala assim: esse aí é aprovado. Aí a gente fala assim: pode sentar aí no primeiro lugar. Aí Deus olha lá de cima: esse aí está desaprovado, tira ele do primeiro lugar. Aí Deus muda todas as coisas, porque é Ele que conhece o coração de todos os homens. A gente aprova quem Deus desaprova, e a gente desaprova quem Deus está aprovando. Então cuidado com a síndrome de Jonas, de não querer pregar para quem Deus quer manifestar misericórdia. A gente olha a pessoa caída, a pessoa corrompida, a pessoa pecando, a pessoa fazendo tudo de errado, e fala assim: esse aí não quer nunca. Aí a gente olha para ela e fala assim: é esse aí que eu quero usar. Quem disse que Ananias um dia ouviria assim: entra na rua direita, tem um homem que está orando lá dentro, ele chama Paulo, ore por ele, porque eu tenho uma obra de Deus, eu tenho uma obra na vida dele. Ananias vai lá. Eu já mostrei para ele: Ananias, você vai chegar e orar. O maior apóstolo que pisou nessa terra, Ananias, ouvindo de Deus que era ele, para orar por um homem chamado Paulo. Se a gente olhar humanamente falando, Paulo era o último da fila. Mas Deus faz todas as coisas diferente. Você pode glorificar Jesus por isso? Então Jonas fica irado, e ele conhece bem de teologia. No versículo 3, olha o texto. Aleluia. O que Jonas vai pedir? Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Qual que é o clamor de Jonas aqui? O que ele está pedindo? Por que ele está pedindo a morte? Olha que interessante. Nós que estamos aqui estudando os 4 capítulos nessa série, o capítulo 2, o peixe vai lá e engole ele, né? Ele está dentro do ventre do grande peixe. Ele vai para um lugar angustiante, sombrio e escuro. Lá ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. Se a gente olhar o versículo 5, diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Olha o que está acontecendo. Jonas está dentro do grande peixe e está clamando. Capítulo 2, Jonas ora para viver. Vocês estão aí? Capítulo 2, Jonas ora falando assim: Deus, não deixa eu morrer aqui não. Tem misericórdia de mim. Eu estou no ventre desse peixe. Ele está pedindo Deus livramento. Deus, tem misericórdia. E Deus vai lá, ouve, e aí fala para o peixe: peixe, ouve o clamor de Jonas, pode cuspir lá. Cuspiu Jonas. O homem faz a vontade de Deus, as coisas acontecem. Agora Jonas está pedindo a morte. Se ele quisesse morrer de verdade, ele tinha deixado ele lá dentro do peixe. Jonas tem mais ou menos a síndrome de muitos crentes que
fica de beicinho quando as coisas não acontecem do jeito dele. Conhece alguém assim? Jonas vai pedir a morte. É diferente de Elias, tá, irmãos? Porque Elias também pede a morte. Por que Elias pediu a morte? Elias pede a morte porque ele entendeu que ela só tinha ele. Aí Deus, só sobrou eu quero morrer. Aí Deus falou, não, Elias, tem 7.000. Jonas é diferente de Elias porque ele está pedindo a morte porque ele foi efetivo no ministério. Ele está transmitindo um recado de Deus e Deus está cumprindo, manifestando a glória dele. E Jonas está falando assim, não, eu quero morrer, eu estou frustrado. O perigo, irmãos, de nós pregarmos às pessoas e essa mensagem não fazer efeito em nós. Primeiro ele prega juízo. A cidade vem e se converte ao Senhor, se derrama diante do Senhor. Agora Jonas é que pede a morte. Por que ele pede a morte? Porque ele está pregando ao coração das pessoas aquilo que ele não está vivendo no coração. Ele está frustrado. Olha o 4. Aí Deus vai falar. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria na cidade. Irmãos, é interessante a gente observar que Jonas, ele não desfruta do momento mais precioso do ministério na vida dele, que era ver a cidade se convertendo. Irmãos, é lindo ou não é a gente ver um batismo? É bonito ou não é quando uma pessoa entende que ela é pecadora, levanta a mão para Jesus, vem aqui na frente em lágrimas, chora, se arrepende, entrega a vida dela e fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É ou não é lindo? É lindo. Jonas está deixando de desfrutar do momento mais precioso do seu ministério, que é ver Deus manifestando misericórdia na vida dos outros. Jonas está, irmãos, ele está deixando de viver coisas, experiências com Deus, é onde Deus está manifestando a misericórdia ao coração dos homens. E Jonas com coração duro. Eu volto a falar, o perigo de pregarmos às pessoas, manifestarmos uma mensagem, trazemos ao coração das pessoas e nós mesmos não desfrutarmos disso. Pregamos que Jesus é bom, pregamos que Jesus é o Senhor, pregamos que Jesus é o bom pastor, que Ele é tudo, que Ele é o Senhor das nossas almas, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas você tem vivido isso? A gente fala da presença de Deus, mas você tem sentido a presença de Deus? A gente prega que Jesus é bom, mas você tem experimentado a bondade de Deus? A gente tem um discurso lindo, né? A gente fala muito bem com as pessoas acerca da nossa fé, mas você tem vivido novidade de vida com Deus? Porque é muito fácil a gente falar, irmãos. Difícil é a gente viver o que estamos pregando. E Jonas está nisso. Sabe quem que Jonas lembra? O filho mais velho do pródigo lá, o irmão do filho pródigo. O menino vai e gasta tudo que tem. Ele pegou tudo, foi embora, gastou tudo que tem. O filho mais velho ficou em casa, trabalhando igual um condenado. O filho arrependeu um dia, voltou para casa. Quando ele volta para casa, o irmão dele chega do campo, do trabalho, está tendo lá festa, um bezerro cevado, músicas. E ele faz uma pergunta, que música é essa aí? Não, o seu irmão mais novo. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. Sabe o que o texto diz a respeito desse irmão mais velho? Que ele não quis se ajuntar a eles na festa. Ele não compactuou com a misericórdia do Pai sendo derramada no Filho.
Ele não se alegrou com a misericórdia de Deus, do Pai ali, manifestando sobre o Filho. E ele vai e esconde, e ele fica lá, todo emburrado no cantinho dele. É o caso de Jonas. Sabe o que Jonas faz? É aquele negócio assim que, muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou não. Aí você fica esperando a pessoa falar assim, vão sim, senhor. Aí a pessoa não fala, aí você fala assim, então eu vou então. Porque você está doido para ela te fazer um convite. Sabe o que Jonas está fazendo? Ele sai da cidade e fica de longe. Ele faz uma enramada, essa enramada é como se fosse uma cabaninha. E ele deita embaixo e fica esperando o que é que vai acontecer. Entre aspas, Jonas está torcendo para dar errado. Está escondido, está longe, está escondido lá embaixo da rama. Aí ele adormece. Aí ele vai dormir. Olha o texto, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que a sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegra em extremo por causa da planta. Fala comigo, Jonas se alegra por causa da planta. Jonas mostra para nós um problema muito grave que talvez eu e você vivemos nele. Pergunta para mim, qual, pastor? O problema de Jonas aqui é que ele ama as coisas e não as pessoas. Deus faz a planta crescer. Ele olha para a planta e fala assim, que coisa boa. Oh Deus amado, a Senhora cuida de mim. O Senhor é misericordioso, porque está vendo eu aqui no sol. E o Senhor mandou essa planta justamente para cuidar de mim. Oh Jesus, muito obrigado. O Senhor é um Deus amoroso. Sabe o que Jonas está mostrando para mim e para você aqui, irmãos? Que Jonas, ele gosta das coisas, mas não gosta de pessoas. Outra coisa que Jonas mostra para mim e para você é que Jonas denuncia quando ele é abençoado, mas quando os outros são abençoados, ele não. Ele se alegra quando ele é abençoado. Ele está alegre extremo. Você está aí? Quem está aí comigo? Quando Deus abençoa Jonas, nasce uma planta e cobre ele. Ele fala assim, oh Jesus, obrigado, porque o Senhor é o Jeová Jireh, que manda a planta para cobrir a minha cabeça nesse sol. Mas quando Deus manifesta lá fora o seu amor, Jonas está bolado, falando assim, que Deus é esse que salva as pessoas? Jonas está denunciando para nós que ele gosta de coisas e não de pessoas. Jonas está mostrando para mim e para você que ele está se alegrando quando ele é abençoado, mas quando os outros são abençoados, ele trunfa a cara. Aí, é o famoso que inveja profeta. Por que essa profecia não foi para mim? Deus fala com a pessoa, eu vou te usar, eu vou te levantar. E aí o crente religioso fica assim, mas ele não vai, ele não tá. E está lá torcendo o bico. Aí Deus fala assim, quanto mais você torcer contra, mais eu vou usar, mais eu vou levantar, mais eu vou operar. Irmãos, Deus está mostrando para mim e para você que muitas vezes essa síndrome de Jonas está em nós. Somos abençoados, estamos lá, oh Deus, muito obrigado. Mas quando Deus abençoa as pessoas, a gente trunfa a cara. Cuidado com a síndrome de Jonas. Se alegre quando a bênção vier sobre a sua vida. Por isso que Davi está orando no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente pelas águas tranquilas por amor do teu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dos dias. Davi está orando, irmãos, em nome de Jesus, entendendo que aquilo que Deus ia fazer na vida dele ia se manifestar para aquelas pessoas. Ele entendia que a bondade de Deus manifesta sobre ele era para ser compartilhada sobre a vida daqueles que estavam ao seu redor. Irmãos, Jonas mostra para nós que quando é abençoado ele está rindo à toa, mas quando o outro é abençoado ele trunfa a cara. Aí por isso que Deus faz o mistério da planta. Guarde isso, o mistério da planta. A planta nasce e a planta seca. Cuidado com as bênçãos de Deus. Você está achando que a bênção de Deus é sua. Está lá deitado, não está fazendo nada. Aí ele fala assim, que calor. Aí do nada vem uma planta, cresceu. Você fala assim, Deus me ama muito. Sou espiritual mesmo. Porque aqui, é só eu pensar, Deus faz. Aí a gente acha que a gente é o causador de todas as bênçãos. Aí Jonas estava lá se orgulhando. Oh Deus, eu estou aqui todo errado, deitado embaixo dessa enramada. O Senhor ainda manda vir uma planta me cobrir. Estou feliz com o Senhor. Aí Deus fala assim, você está achando que é você, né, Jonas? Vou te mostrar agora, olha o verso 7. Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Feriu a planta e esta secou. Num dia a planta nasce, Jonas fica todo alegre falando assim, ó Deus, como é que o Senhor é bom comigo? No outro dia a planta seca, Deus envia o verme. Irmão, Deus envia a tempestade, Deus envia o peixe, Deus envia o profeta a pregar, Deus envia as pessoas para converter, Deus manifesta a misericórdia, Deus envia a planta para ela nascer, e Deus envia a planta para ela morrer. O verme, irmãos, que coisa sobrenatural. O profeta não obedece e o verme obedece. Uma ordem minha, vai lá e mata a planta. Jonas está achando que é por causa dele que a planta nasceu. Você canta bem, você acha assim, é por causa de mim que as coisas acontecem. Não é por causa de você. Deus te dá graça para orar e Deus curar, você acha que é você. Não é você, é Deus. Cuidado, porque a gente está desfrutando de coisas que Deus está fazendo, achando que é por causa de nós. Se essa igreja está sendo uma bênção nessa cidade, não é por causa do pastor Everton, não é por causa do pastor Marcel, não é por causa da estrutura religiosa dessa igreja, é porque tem um Deus no céu que governa tudo e todos. Ele está nessa casa, Ele é o pastor dessa igreja, Ele é o dono de tudo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Não é para minha glória, não é para o meu nome, é para que o nome dele seja glorificado. Eu entendo que ele faz nascer a planta e ele manda cobrir, mas ele também envia o verme dizendo, mata a planta porque eu governo sobre tudo. Se Deus tirar a mão da sua vida, amanhã você nem está aqui mais. Se Deus tirar o fôlego de vida, amanhã você nem acorda. Então não bata no peito e acha que tudo que está acontecendo é por sua causa. Tudo é por causa de Deus. Salmo 124 vai dizer, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, certamente o mar teria nos engolido. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Faraó teria nos engolido. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós estaríamos perdidos. Mas graças ao Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que está mandando a sombra para cuidar de você, é Ele que está mandando a árvore para dizer, eu cuido da sua vida, eu abençoo você, eu estendo as minhas mãos. Mas cuidado, não é sobre você, é sobre o Senhor que manda a planta crescer, mas Ele também manda queimar a planta para você entender e depender dEle. Você pode adorar Jesus nessa noite? O livro de Jonas não é sobre Jonas, não é sobre o peixe, não é sobre a grande cidade, é sobre um Deus misericordioso que governa sobre tudo. Aleluia. Aí secou, Jonas fica bolado. Aí olha o texto 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas
de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Agora ele pede de novo, que Deus seca a planta. Aí ele fica doidão, o sol esquenta a cabeça dele e fala assim: quê? Eu quero é morrer, porque Deus está me provando, Deus está me testando, que Ele enviou a sombra, mas agora Ele enviou o sol. Irmãos, Deus é o Deus da sombra, é o Deus do sol também. Talvez você está escaldado no sol aí, mas não perde a morte não, não é seu fim não. Aí o texto continua. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Jonas ficou bolado porque a planta secou. O verso 9 nos mostra que Deus está perguntando a Jonas assim: Jonas, por que você está irado? Porque a planta secou? Deus agora vai questionar. Irmão, a gente tem que aprender com esse homem, e tem muita gente parecida com ele. Por que você está irado por causa da planta? Olha a pergunta de Deus. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele está dizendo assim: não, eu quero morrer mesmo, eu estou irado até a morte, estou bolado com o Senhor. Sabe por que ele ficou bolado? Porque Deus mandou secar a planta, o verme comer ela. Olha o 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Deus estava, irmãos, é uma parábola de Deus com Jonas. Ele está falando assim: você está com compaixão da planta que num dia nasce e no outro morre? Mais uma vez, Deus alertando a Jonas. Irmãos, a prosperidade, ela vem de onde? A Bíblia diz que Deus é que nos dá força para adquirir riquezas. A bênção vem de Deus. Aí Deus nos abençoa, Deus estende as mãos, manifesta a graça dele, a misericórdia dele. A gente gosta tanto dessa terra que a gente sim fica intertido com as bênçãos. Aí Jonas ficou com o coração na planta, e quando Deus manda secar a planta, ele fala assim: o senhor não pode fazer isso, o senhor me deu, agora o senhor me tomou. Muitos cristãos apegados naquilo que Deus está fazendo. Talvez essa planta pode ser substituído aos seus bens, ao seu dinheiro, ao seu carro, aquilo que você tem na conta, as suas roupas, a sua vaidade, e a gente se apega nisso. E Deus está falando: o que você fez para adquirir isso? Você não fez nada, tudo fruto da minha misericórdia sobre a sua vida. Aí o livro de Jonas encerra com uma pergunta. 2 livros da Bíblia são encerrados com uma pergunta: Jonas e Miqueias, os dois relacionados a Nínive. Olha que interessante, a última pergunta, e aí a gente encerra aqui. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? A pergunta é a seguinte, a última pergunta do livro: Jonas, você acabou de demonstrar para mim que tem misericórdia e teve misericórdia de uma planta, que ela nasceu, secou e morreu, e você está com misericórdia dela porque ela morreu. Aí Deus gera uma pergunta para Jonas: se você tem misericórdia de uma planta que nasce e morre, eu, o Senhor, não terei misericórdia de 120 mil, esse texto que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, em outras traduções diz crianças. Então quer dizer que em Nínive tinha aproximadamente 120 mil crianças. Era uma cidade extremamente populosa. Deus faz uma pergunta, e aonde a gente encontra a resposta? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: onde está
a resposta? Fala com ele, onde está a resposta? Eu posso falar para vocês onde está a resposta, amém? A resposta está em mim e você. Porque eu e você somos como Jonas, que muitas das vezes corre, desobedece, não tem misericórdia das pessoas, gostamos mais da nossa vontade do que da vontade de Deus. E você pode responder essa pergunta de Deus para Jonas: não hei eu ter misericórdia de uma grande cidade? Irmãos, eu e você conhecemos a realidade que vivemos. Eu e você conhecemos a realidade espiritual de Miraí. Eu e você conhecemos a realidade espiritual da nossa vida. Quem pode responder essa pergunta? Você. Eu. Somos como Jonas, que ouvimos a voz de Deus e fugimos. Nos alegramos nas coisas e não nas pessoas. Amamos as bênçãos, mas quando Deus alcança pessoas, muitas das vezes o nosso coração se fecha. E Deus quer manifestar a misericórdia dele. E podemos encerrar dizendo: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Miraí, ou da pequena cidade de Miraí, que há mais de 15 mil, 14 mil pessoas que não sabem discernir. Na verdade, esse que não sabe discernir não encaixaria, né? Entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Se Deus é um Deus que alcançou uma cidade inteira, 120 mil crianças, o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida para alcançar essa cidade? Você pode ficar de pé no seu lugar?